Vamos falar de Vértigo? Vamos falar de Vértigo. Se deixar, gente, eu sou... Esse é o momento, vamos falar de Vértigo. A gente tem que ter... O início desse canal tem que ser sobre isso. Agora, uma coisa que eu sempre falo sobre Vértigo, que a base central para falar desse filme é uma pergunta. Quem é Judy Barton? Né? A base inicial para discutir um filme como esse, que eu sempre digo que tudo depois de Vértigo é Vértigo, mas vale dizer isso aqui, é muito importante para que vocês entendam. Quando a gente fala tudo depois de Vértigo é Vértigo, esse é um bordão que se configura a partir de uma figura de linguagem, de exagero. Evidentemente que não é tudo depois de Vértigo é Vértigo. Todos os filmes. Não é isso. É uma figura de linguagem que é pautada por uma ideia sólida de que Vértigo consolidou uma série de práticas que se configuram no cinema moderno e posterior ao cinema moderno, também no maneirismo e etc., no que vem posteriormente. Então, essa é a ideia. Tudo depois de Vértigo é Vértigo, porque Vértigo consolidou uma ideia de que antes e depois dele as coisas mudaram no cinema de alguma maneira. E Vértigo, em específico, para mim, ele se consolida a partir dessa pergunta inicial: quem é Judy Barton? Por quê? Porque Judy Barton, no final das contas, é uma única mulher que tem algumas, aspas, personalidades, não no sentido psicológico da coisa, mas porque ela, em determinado momento, é contratada para interpretar Madeleine, que está possuída por Carlotta. E, portanto, nós temos uma dinâmica aqui meio de escadinha, onde cada uma dessas mulheres é enxergada de uma maneira, mas nenhuma delas, no final das contas, é enxergada de fato. E vale dizer que é uma mulher. A minha pergunta pra você é a seguinte, rapidinho. Tá, quem é Judy Barton, Bruno? Então, na minha visão, vendo o filme, é que é uma mulher, né, que tá ali permeando entre 3 outras mulheres e que em todo momento ela é despersonificada, né? Porque ela é sempre vista por um olhar masculino. Então, a história é contada sobre uma visão extremamente masculina. Então, ela é o tempo todo despersonificada. E nisso se torna muito difícil falar quem é Judy Barton. Acho que essa questão, eu não sei se ela já foi respondida em algum momento, mas ela permeia, para mim, até hoje, assim, porque eu não consigo definir quem é Judy Barton, porque ela é uma mulher que vivenciava outras 3 mulheres sob a ótica de um homem. Sim. Né? Então, assim, ela nunca contou a história dela, né? A gente descobre quem é Judy Barton a partir de um olhar que é masculino, a personagem do Scott, né? Exatamente, que não é dito por ela. Então, assim, sim, de forma literal, a gente não consegue falar que a história dela foi contada de alguma forma. E aí, por que a pergunta central de quem é Judy Barton é uma pergunta importante para discutir o que é Vértigo? Porque, como com todo filme, a gente tem uma dinâmica de 3 olhares. Todo filme, assim, a maior parte dos filmes, a gente precisa sempre ser muito literal com as coisas, porque algumas pessoas não entendem figuras de linguagem, etc. Sim. Mas a maioria dos filmes, boa parte dos filmes, funciona a partir de uma dinâmica de 3 olhares, né? O olhar do diretor para o filme, que vai, portanto, a partir desse olhar, construir a encenação do filme, a dita mise-en-scène sobre esse filme, a maneira como nós, espectadores, olharemos para o filme. Ou seja, o diretor entrega ao filme o seu olhar e nós, espectadores, vemos o olhar do diretor, o segundo olhar. E temos um terceiro olhar, que é o olhar para quem o diretor entrega no filme para ver. Seu personagem central ou aquilo que olha no filme, que pode ser um agente em terceira pessoa ou coisa desse tipo, né? No caso de Vértigo, o olhar central nesse filme, quem olha no filme é o Scott. E ele olha sob a perspectiva de um olhar masculino que tem como premissa o desvendamento da figura feminina. Sim. Essa é uma estrutura recorrente nos filmes do Hitchcock. Tanto em Psicose, como em Marnie, enfim, Janela Indiscreta. Todos esses filmes têm uma estrutura que se apresenta a partir desse olhar masculino para desvendamento da figura feminina, mas não só em Hitchcock, como boa parte da história do cinema se consolida a partir dessa estrutura específica, né? Só que a grande questão é que nós temos aqui, em Vértigo, a partir dessa dinâmica onde ele entrega ao Scott esse distanciamento, esse olhar do filme, numa primeira parte do filme, o Scott passa a olhar para aquela mulher de maneira distanciada. Aquilo que a gente chama de olhar voyeur. Sim. Né? Ou seja, ele é contratado pelo seu amigo para investigar a esposa desse amigo, chamada Madeleine, que, por conseguinte, está teoricamente maluca, / possuída, / alguma coisa, pelo espírito da
Carlota. E vale dizer Vai dizer que que esse nesse maluco momento... é importante, né? Porque é um homem falando que ela tá maluca nisso Sim, tudo, né? sim, sim. Enfim, talvez a gente fale disso um pouco mais pra frente, mas é uma visão muito masculina e muito machista, né, sobre a mulher. Mas, de qualquer jeito, nesse momento, né, o inspetor... Desculpa, gente, eu sou péssima com nomes. Scott, ele tá nessa postura de um homem, né, que tá olhando uma mulher nessa posição de voyeur e numa posição muito segura. Porque ele acredita que ele está apenas observando, mas em todo momento... Judy Barton estava fazendo com que esse olhar se direcionasse a ela. Essa é uma dinâmica importante do filme, né? Sim. Então, no primeiro momento, há esse olhar que é distanciado, que é o olhar voyeur, e o olhar voyeur é isso que você trouxe, né? Esse olhar distante e quem olha de maneira distanciada se posiciona numa posição de segurança. A segurança de ver sem ser visto, sem que esse olhar retorne a si. Afinal, aquela pessoa que está sendo olhada não está vendo o que está sendo olhada. Então, eu posso fazer... Como eu sou o dono do olhar, eu posso fazer o que eu bem quiser. Sim. Você, enquanto... Eu sempre falo com a galera, brincando, na verdade não é brincadeira, é isso de fato. Esse agente de voyeur do cinema e o que o Scott se apresenta nesse momento é como se fosse você na sua casa olhando pela janela para o seu vizinho, para sua vizinha. Você está olhando e seu vizinho não sabe que você está olhando. Então, você mantém-se numa posição de segurança e de poder no olhar, sobretudo de poder. Isso aqui é muito importante, o poder de ver sem ser visto de volta. Sim. E aí é o que, inclusive aqui no chat, o nosso querido Felipe Ricardo falou da escopofilia, que nada mais é do que o prazer visual, que é historicamente masculino. Esse poder que se concentra na figura masculina de olhar para essa figura que é posta para ser vista sem ser visto novamente. Sim, sim. Não para tanto, hoje em dia a gente vê que muitas pessoas falam que o homem, ele tem o prazer só de olhar, né? A mulher, ela precisa de muito mais do olhar para ter o prazer, né? O homem, ele se satisfaz muito com o olhar e ele tem artifícios para se satisfazer apenas no olhar. A mulher, ela precisa de atingir outros lugares no cérebro dela para que ela realmente sinta tal sedução, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E nesse momento de Vértigo, eu acho muito interessante que Hitchcock leva a gente a realmente acreditar que ele estava sendo um homem voyeur, sem dar a perceber que aquele olhar voyeur estava sendo completamente dirigido pela Judy Barton, que estava fazendo aquilo tudo de forma proposital. Porque até certo momento do filme não era... Não, gente, eu sou boca de sacola, eu tenho muito medo de dar um spoiler, então assim... Acho que todo mundo deve ver o Vértigo, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, durante um longo tempo de filme, a gente não sabe realmente o que vai se desenrolar daquela história. A gente acredita que realmente é a esposa do amigo dele que ele está perseguindo. Então, eu acho muito interessante de como Hitchcock amarra muito bem essas narrativas de cada personagem, faz com que a gente se envolva e vá com aquele personagem até determinado ponto, e depois ele vai desconstruindo isso, mostrando que não era necessariamente isso que você falou, mas tem muito mais aí para você descobrir, né? E aí ele começa a tentar contar a história de uma outra mulher, ainda assim por um olhar masculino, porque tudo, até o final, até o último momento no qual acontece a terceira morte do filme, é falada por um olhar completamente masculino. E, enfim, eu tô com medo de queimar largado, porque eu começo a falar muita coisa. Enfim, aí qual é a grande parada dessa mudança, né? Que a gente sai dessa mudança de um olhar voyeur para um olhar inseguro, para um olhar de perigo, né? É a cena da ponte, né? A cena em que a Judy Barton Madeleine Carlota se joga na Baía de São Francisco, né? E quando lago não, gente, desculpa. Na Bahia, o geógrafo aqui. Sim. Mas ela se joga na Baía de São Francisco e naquele momento o Scott se vê na obrigação de salvá-la e, portanto, sair da sua posição de distanciamento e finalmente se aproximar dela. E vale lembrar que ele não foi escolhido de forma né, casual. Ele foi escolhido de forma proposital porque ele já tinha uma questão... Para ser testemunho ocular, mas ele também já tinha uma questão muito de querer ser o salvador em algum lugar, porque lá atrás ele já tinha deixado o amigo dele, né? Infelizmente, naquele cenário do filme, morrer, e aí ele tem essa culpa, essa visão de salvador, né? E principalmente sendo... Exatamente, principalmente sendo homem. A gente vê aí não só em Vértigo, mas em outras histórias, gente. Eu posso falar de Disney, de história de princesas, que o salvador é sempre o príncipe, entendeu? Então é meio que, eu acredito que meio que nesse sentido aí,
da visão masculina sobre a mulher, ela acontece de forma muito clara nesse filme. Aí, nessa cena em específico, a gente tem essa quebra do olhar voyeur justamente porque há necessidade do Scott sair da sua posição de segurança e colocar-se em perigo. E essa é uma estrutura que Vértigo não necessariamente vai inaugurar, mas que ele vai solidificar ao longo da história. E essa posição de segurança que ele perde ao fazer isso, o Hitchcock ele já vinha trabalhando isso em Janela Indiscreta, por exemplo, etc. Aqui em Vértigo ela só é mais complexificada. Mas essa perda do lugar de segurança não é necessariamente colocar-se em perigo fisicamente. Como, por exemplo, a gente pode ver o cinema noir, que tem essa estrutura da femme fatale, como essa figura que coloca o homem em perigo e esse homem vai ser preso, vai morrer ou coisa desse tipo, por conta de se apaixonar por essa mulher. Aqui, em Vértigo, o perigo em que ele se coloca por se aproximar de Madeleine /Judy Barton /Carlota, nesse momento ainda Madeleine acreditando ser Carlota, era o perigo de se apaixonar. Ele se apaixona, ele se aproxima dela, e ao se aproximar dela, o perigo de se apaixonar pela mulher misteriosa. Isso. Pela mulher que era o objetivo, inclusive, dela ali, né, com o Judy Barton. E aí vem toda essa estrutura que o Hitchcock trabalha muito, que é esse desvendamento da figura feminina e, sobretudo, dessa figura feminina que é misteriosa. Porém, entretanto, todavia, é esse desvendamento da figura feminina sob um olhar masculino. E esse olhar masculino, e aí o grau de complexidade de Vértigo, porque Hitchcock em nenhum momento dá resposta sobre quem é essa figura feminina. Por quê? Porque ele não tem como dar essa resposta. Porque não tem resposta. E porque ele não tem como dar essa resposta. Porque a história dela nunca foi contada. Ela nunca teve voz para contar a história dela ali. Nunca foi contada, e mais do que isso, ela está sendo contada por uma outra pessoa. Sim. É uma outra pessoa que está entregando o olhar para aquilo. Sim. A gente lembrar, por exemplo, de Cidadão Kane. Cidadão Kane é um filme que você tem uma cena inicial que mostra os jornais contando a história do Charles Foster Kane. E os jornais contam a grande história desse homem. E logo depois que acaba esse telejornal, aparece um jornalista que fala: eu quero conhecer quem era Charles Foster Kane de verdade. Só que Charles Foster Kane morreu. Ele não pode contar a história dele. Quem poderia contar? Os relatos. Só que os relatos são a história real, né? Aqui em Vértigo, tem um pouco disso no sentido de quem está contando a história de Judy Barton? É o Scott. Sob o olhar de quem? Do Scott. Só que no final das contas, o que a gente tem de fato é Judy Barton, que ele conheceu interpretando Madeleine, e portanto ele se apaixona por Madeleine e não por Judy Barton. Só que a Madeleine, a mulher que ele se apaixona, na verdade, acreditava que era Carlota. Então, por quem Scott estava apaixonado? Por Judy Barton? Não. Por Madeleine? Não. Por Carlota? Talvez. E aí, por isso que o Hitchcock ele tem uma brincadeira que é maravilhosa, que ele diz que Vértigo é um filme sobre um homem que se apaixona por uma mulher morta. Sim. E aqui, em isso aqui que eu acho brilhante na fala do Hitchcock, porque não é numa esfera única, né? Não é sobre a Carlota. Não é porque ele se apaixona só por Carlota. É porque todas essas 3, 4 mulheres, na verdade, estavam ou mortas ou fadadas a morrer em algum momento. Por suas escolhas, né? A Carlota já estava morta. A Madeleine morreu porque o marido fez tudo isso para que o Scott fosse testemunho ocular da morte dela. Para que ele pudesse ser um assassino, né? Para que ele pudesse fazer isso e sair ileso. Então a Madeleine morre. Sim. A Madeleine de fato, não a Madeleine que estava sendo interpretada pela Carlota. E ela morre duplamente, né? Porque morre a Madeleine, pessoa real, e morre também, simbolicamente, a Madeleine que a Judy Barton estava interpretando. Sim. E no final de contas sobra a Judy Barton. Só que ela não pode ser Judy Barton, porque o Scott, quando reencontra ela, deseja que ela seja Madeleine. Até porque ele precisa concluir esse papel de salvador, né? O tempo todo olhando por esse viés que Hitchcock tenta mostrar pra gente, desse homem voyeur que tá olhando a mulher, etc. A gente consegue ver, sim, um ponto muito masculino, muito machista, talvez, e isso vai se transpassando ao decorrer do filme, e no momento em que ele descobre que Judy Barton
né? Fez todo aquele teatro, que ela era uma atriz, ele precisa reforçar, isso é a minha visão, tá? Ele precisa reforçar aquela masculinidade dele. Afinal, o amigo dele já tinha morrido lá atrás e ele foi enganado por uma mulher 2 vezes por conta de uma fragilidade dele, né? Uma fragilidade, um medo dele de altura, decorrente ao que aconteceu no início do filme, que foi a perseguição, né, entre um bandido e os inspetores lá. E aí ele precisa se mostrar homem naquele momento. Ele precisa se mostrar que ele não vai ser enganado por 2 vezes por aquela mulher por conta de um medo, de uma fragilidade dele. Sim. E a fragilidade masculina, ela, na época, acredito que ela era tratada de uma forma muito esquematizada, era um tabu, porque como que o homem vai ser colocado como frágil? Né? Então ele precisava se provar ali de alguma forma. Mas é interessante que o Vértigo ele consegue dar essa complexidade para isso tudo, né? Sim. Inclusive, isso é importante que você trouxe, porque esse momento final, onde o Scott ele descobre, ele toma consciência de que ele estava sendo enganado, é o momento em que o Scott torna-se violento, né? Na verdade, o Scott ele já vinha sendo apresentado. Ele sempre, a partir do momento em que morre, né, a mulher, ele é violento em todos os momentos que ele encontra a atriz na rua, né? Porque ele quer impor a ela... Ele vai se tornando cada vez mais violento e obsessivo. Ele quer impor a ela uma personalidade de uma idealização que ele criou, né? Por conta das vivências que ele teve. Sim. E não só por isso. Ele precisava ele tinha ali a visão obsessiva e salvadora, sim, né? A sensação de que ele tinha que transformar ela em Madeleine para poder salvá-la, né? De uma coisa que ele não conseguiu salvar lá atrás. Sim. Né? Eu acho que é uma questão de autoafirmação, eu acho que também pode ser uma questão de... E também obviamente, uma questão obsessiva. E eu gosto muito de como Hitchcock mostra o tempo todo que ele é uma pessoa completamente obcecada, né? Sim. E aí, nessa cena em que ele descobre isso tudo, é algo que a gente estava até conversando antes de começar. A gente falou do termo escopofilia, né? Sim. Escopofilia nada mais é do que o prazer no olhar, e não só o prazer, o poder de quem olha. E o poder, ele se manifesta de maneira segura, ou seja, o poder ele se configura no momento em que ele não precisa ser usado. As pessoas simplesmente sabem, sim, que existe uma figura de poder. Fica ali uma coisa subjetiva. Já está posta, sim, sabe? É no momento em que se sente esse poder sendo perdido que esse poder aparece através da violência, né? E esse momento se configura, sobretudo, no momento em que ele descobre que, na verdade, ele foi trouxa o tempo inteiro. Sim. Ou seja, que Judy Barton, que Madeleine era a Judy Barton, no final das contas. E que aquela pessoa que ele estava perseguindo desde o início, nada mais era não uma figura onde ele poderia estar olhando de maneira voyeur e, portanto, distanciada, mas uma figura exibicionista, que estava ali conduzindo o olhar. Para ser vista, perfeitamente. E aí, quando ele descobre isso, é o momento onde ele... se torna violento. Não só se torna violento, não, como ele toma consciência até de que porque ele já exatamente, ele já era violento antes, né? Que isso fique bem claro. Em todo momento no qual ele quer impor a ela uma personalidade, ditar a forma como ela se veste, a forma como ela se porta, ali ele já estava sendo extremamente violento. O que eu acho muito interessante, em Vértigo, agora falando da parte feminina, né? Da atriz, não da atriz, tá? Mas das personagens que a atriz que interpretou, como ela faz uma dança muito bonita entre as três, né? Entre Judy Barton, entre Madeleine e entre... me lembrei o nome da outra. Carlota. Ela faz uma dança muito bonita no qual você consegue ver exatamente qual momento ela está contracenando, qual momento ela não está contracenando, e ainda assim eu consegui ver de forma muito nítida os sentimentos dela. Sim. Né? Como Judy Barton. Então, nos momentos que ela estava interpretando a esposa do amigo, em momentos que elas se abraçaram ali antes deles subirem para a igreja, deu para sentir de forma muito clara que ela estava o abraçando, mas não só de uma forma teatral. Sim. Deu para ver que ali ela estava mostrando que existia um sentimento por trás disso, né? O que se desenvolveu durante o resto da história, e que ela falou que ela era apaixonada por ele, que ela queria viver o momento com ele, porque ela teve a oportunidade de fugir. Mas ela não fugiu, ela escolheu viver aquele amor. Ela não imaginava que ele iria ser abusivo a tal ponto de querer transformá-la. Ela acreditou que ele poderia se apaixonar por ela.
mas como se desenrolou a história, como todo mundo sabe, não foi possível que isso acontecesse, porque ele era uma pessoa extremamente obsessiva por uma figura que ele idealizou na cabeça dele, e ele, como homem, tinha essa visão de salvador. Ele precisava salvar. E aí foi quando ele viu naquela mulher que se parecia muito com a que veio a falecer, a oportunidade... Que supostamente veio a falecer. Que supostamente veio a falecer, a oportunidade de limpar aquele passado dele. Os fantasmas do passado. Os fantasmas do passado, é isso. Perfeito. Vértigo é Vértigo? Vértigo é Vértigo. Curtiu? Curti demais, gente. Assim, eu não sei se eu vou estar repetindo, não sei se eu falei isso aqui ou na live de membros, tá? Mas eu tinha a sensação de que eu já conhecia Vértigo por editar inúmeros vídeos do Felipe e por ver ele falando sobre isso inúmeras vezes. Então eu tinha muito a sensação de que eu não precisava ver, porque eu já sabia. Eu achava que eu ia achar realmente chato. Sabe quando você vê aquele negócio que teu amigo te contou e você fala, disso eu já sei? Mas pra mim, do início ao fim, foi uma novidade. Mesmo já sabendo, mesmo já tendo vários spoilers, foi muito bom de ver como foi dirigido o filme, de ver essas personalidades, essa dança que eu até, comentando com o Felipe anteriormente, falei que eu senti muito que foi um balé, que ela conseguiu ali, né, transpassar por diversas personalidades de uma forma completamente limpa e fluida. Então, assim, eu realmente curti demais o filme. Infelizmente, não consegui ver ele de forma contínua de uma vez só, porque a gente já falou aí no início, a gente tem os globalistas que acabam nos impedindo de algumas coisas. Mas foi um filme que eu tive vontade de continuar vendo. Porque, assim, tem filmes que eu começo a ver e aí eu não consigo terminar por conta de ter que ficar com as crianças, etc. E que eu simplesmente não volto a ver no dia seguinte. Sim. Né? Porque não me desperta um interesse quanto uma telespectadora comum. Mas esse filme foi um filme que me deu muita vontade de continuar assistindo, mesmo sabendo já de tudo. Por isso que eu falei aqui, não sei se eu vou dar spoiler, etc. Mas eu acho que independente do spoiler que a gente venha a dar, se tem pessoas aí que não assistiram o filme, assim, só assistam. De verdade. É maravilhoso. E depois eu comecei a pensar assim, caralho, aquele filme que eu vi da Disney também é Vértigo. Todo é Vértigo, não tem jeito. Frozen é Vértigo. Frozen é Vértigo. Pega a estrutura de Frozen pra ver se não é Vértigo. Então, assim, temos Vértigo? Temos Vértigo.